Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Caríssimos filhos, podemos nos sentar. Caros filhos e filhas, cá estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, dando início ao nosso retiro quaresmal, esse retiro de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor, a vida nova que recebemos na Páscoa da ressurreição. Então, minha gente, para que a nossa Páscoa não seja comprometida, não seja somente ovo de Páscoa, chocolate, churrasco, cerveja gelada, né? Festa, que a nossa Páscoa possa ter de fato o sentido da vida nova, do pecado, da morte para a vida nova que desvencilhou-se do pecado, a vida nova no Cristo ressuscitado. Para que isso possa ter sentido em nossa vida, nós precisamos celebrar bem a Quaresma, nos servindo, por exemplo, das práticas quaresmais, a oração, o jejum e a caridade. Práticas que fazem parte da vida do cristão, mas que na Quaresma a gente intensifica. As práticas piedosas, oração, jejum, caridade, elas fazem parte da vida do cristão por excelência. Não só na Quaresma, mas na Quaresma a gente intensifica para nos prepararmos para celebrarmos a Páscoa da ressurreição. Também um jeito de nós nos prepararmos bem para a Páscoa da ressurreição é nós participarmos fielmente da Santa Missa, né? Você não vai faltar na missa, não é verdade? Eu penso que não, né? São 5 domingos que a igreja nos propõe para celebrarmos a Quaresma, né? Até a Semana Santa. Então seja fiel daqui até a Semana Santa. 5 domingos para que você possa celebrar bem, para que você possa se preparar bem. A cada participação da Santa Missa, a sua caminhada ela é iluminada. A sua e a minha caminhada vai sendo iluminada. E claro, eu não posso esquecer de falar do sacramento da reconciliação. O padre vai se colocar à disposição em alguns dias a mais, né? Na quinta-feira, outros dias específicos no tempo da Quaresma, para a confissão, para atender confissão. Na última terça-feira, eu estive atendendo confissões antes da missa de cinzas, então muita gente já veio se confessar. A igreja pede no mínimo uma vez ao ano, e nós padres sempre orientamos, né? Se sirva da Quaresma para se confessar, se sirvam do Advento para celebrar o Natal, para se confessar. Gente, não deixa a graça passar, tá? Não deixa. Vamos nos servir daquilo que a igreja nos oferece. E aí, a liturgia de hoje, neste primeiro final de semana, olha o objetivo dela, a oração do dia, a oração da coleta, já nos mostra o objetivo deste primeiro domingo da Quaresma. Toma aí no seu folheto o número 4, a oração que o padre rezou no início da celebração, número 4 do seu folheto de missa. Toma aí e leia com o padre, que você já vai entender
o objetivo do primeiro domingo da quaresma, tá? Olha lá, reza com o padre aí, novamente. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da quaresma, olha lá, o que nós vamos pedir? Concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo. Olha lá, progredir no conhecimento do mistério de Cristo. Gente, nós somos chamados, em outras palavras, a crescer na fé. Crescer na fé. No mistério de Cristo. Que mistério é esse? O mistério pascal, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós somos chamados a crescer na fé. Que tem gente que vem na missa, não é? E às vezes fica do mesmo jeito, né? Entra quaresma, sai quaresma, né? Não entende direito o tempo litúrgico que se encontra, não sabe por que está passando a cinza na cabeça, vai fazendo as coisas assim pela onda, não é? A gente precisa crescer na fé. Então que essa quaresma seja diferente na sua vida, né? Vamos crescer na fé? Olha lá, crescer no conhecimento do mistério de Cristo, mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Crescer no mistério de Cristo, e tem mais uma coisinha aí, tem mais alguma coisa. O que a igreja está pedindo para nós? Olha lá. Vamos ler de novo? E corresponder-lhe por uma vida. Olha só a igreja pedindo para nós, gente, e nós pedindo para Deus, né? Que nós possamos crescer no mistério de Cristo e ainda mais, sermos santos. A vontade de Deus a seu respeito, a meu respeito, é que nós sejamos santos. Santos. O que é ser santo? É ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, é ser de Deus, ser separado, kadosh, santo, separado, ser de Deus. Esta é a vontade de Deus para você e para mim. Então vamos fazer isso na quaresma? Será que daqui 5 finais de semana vamos estar mais santo? Pergunta para quem está do seu lado aí, será que você consegue? Vamos se esforçar? Vamos trabalhar para isso? Vamos trabalhar para isso, não é verdade? Crescer na fé e ser santo. Repita, compadre, crescer na fé e ser santo. Santo. Ser santo não é ter cara de bonzinho não, né? De Nossa Senhora das Dores, com todo respeito à Virgem. Ser santo não é isso não. Ser santo é dizer sim na hora certa, é dizer não na hora certa, né? É trabalhar, fazer o bem. Ser santo é isso. Não é ter cara de bonzinho, de piedade, não. Ser santo é fazer a sua parte, assumir a sua vida, assumir sua vocação, assumir a sua fé. Isso é ser santo. Trabalhar com justiça, ser bondoso. Isso é ser santo. Não é ter cara de bonzinho, não. Ser santo é falar a verdade, com caridade. Não é ficar falando o que quiser, não. Eu sou verdadeiro, né? E muitas vezes, com essa desculpinha, você é grosso, você é grossa. Eu sou verdadeiro, padre, eu falo a verdade mesmo. Mas você não passa de um grosseiro, uma grosseira. Não, é falar a verdade na caridade, com amor. Isso é ser santo. Ser santo é tudo isso aí, né? Ter comunhão com Deus, ter os mesmos sentimentos de Jesus. Vai dizer a carta aos Filipenses, capítulo 2. Vamos repetir isso? Ter os mesmos sentimentos de Jesus. Muito bem, gente. Já até me estendi demais. Agora, as leituras de hoje, o que elas nos ajudam? 3 pontos. Eu vou resumir para vocês aqui, tá? O Evangelho e as leituras. Primeiro ponto para a gente crescer na fé e sermos santos. Vamos repetir isso? Crescer na fé. 3 pontos hoje, tá? Primeiro, repita, compadre. Fuja das tentações. Filho, filha, no Evangelho de São Marcos já mostra que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para que ele pudesse lá jejuar, se preparar para a sua vida pública, para a sua missão. Chegando no deserto, ele teve os cuidados de Deus, os anjos de Deus o serviam, mas ele também foi tentado por Satanás. E a tentação, minha gente, presta bem atenção, a tentação ela não vem de Deus. São Tiago capítulo 1, versículo 13 vai dizer que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém, a tentação não vem de Deus, tá? A tentação vem do demônio, do Satanás, do maligno. Ele vem para nos tentar.
Tem gente que fala assim, ai padre, é exagero, com todo respeito aos psicólogos por aí, não é? Com todo respeito à ciência. Tem gente que fala, mas isso aí não existe o demônio não, é o homem, né? É o homem que faz coisa errada, que tem a liberdade, faz mau uso da liberdade. O demônio é um símbolo da mitologia, não é nada disso não, meu irmão. O demônio existe, ele tem poder. É Jesus que falou isso, tanto é que no Pai Nosso ele fala isso, ele ensina a gente a rezar, livrai-nos do, não ouvi, livrai-nos do, filho, filha, o demônio é o pai da mentira, e a primeira mentira que ele tenta colocar na nossa cabeça, na cabeça de muitos estudiosos por aí, não é, no mundo, a primeira mentira que ele conta é que ele não existe. Não, é exagero, viu filha? Ele não existe, é coisa da sua cabeça, é o homem que é mau. Não, meu irmão, o demônio existe, ele nos tenta, nos seduz, nos engana, nos rouba, e ele quer te matar, matar você, matar a mim, matar a sua família, matar a sua vocação, destruir a sua casa. A palavra de Deus diz que o demônio vive em nosso lado, como um leão para nos devorar. Filho, você acha pouco? O demônio existe, ele tem poder, é bom lembrar disso. Então a gente precisa fugir e ainda mais pedir discernimento a Deus, nessa quaresma, na nossa vida, quando o demônio vem nos tentar. O demônio nos tenta. Jesus foi tentado no deserto, gente. O demônio ofereceu para ele o mundo inteiro, riquezas. Jesus foi tentado para se ajoelhar diante de Satanás, para trocar Deus, para tentar Deus, colocar a sua vida à prova. Jesus foi tentado, o demônio ofereceu riquezas a Jesus, milagres imediatos. É bom lembrar que o demônio existe e te dá coisas perecíveis, sabe? E aí, qual que vai ser a sua resposta? A palavra de Deus em São Tiago, capítulo 4 ainda, versículo de 7 a 8, vai dizer, submetei-vos, pois, a Deus, e o demônio fugirá de ti. Para que nós possamos nos ver livres das garras de Satanás, é preciso ter uma vida de submissão a Deus, uma vida de obediência, começar a fazer as coisas certas. Tem muita gente que quer fazer as coisas pela metade, não é? A igreja pede para casar, não casa. A igreja, né, orienta para jejuar, não jejua. A palavra de Deus pede para amar, não ama, para perdoar, não perdoa, para partilhar, não partilha, para servir, não serve, e fica na desobediência, não larga do pecado, do vício, né, fica deixando porta aberta, janela aberta, não comunga, não jejua, não confessa. Quem não confessa é vítima de Satanás, está nas garras de Satanás. O demônio nos tenta, gente. Olha, a palavra demônio significa aquele que divide. Nós estamos na quaresma, a igreja no Brasil nos pede para refletirmos a importância da fraternidade, onde Jesus fala que nós somos todos irmãos. O demônio é aquele que nos separa de Deus e dos irmãos. Quando tem divisões, ele é o autor das divisões, das guerras, sabe, das rixas, das rivalidades. O demônio quer colocar pais contra filhos, filhos contra pais, esposo contra esposas, esposas contra esposos. O demônio tenta você abandonar o casamento de anos, tenta você, esposo, a trocar uma de 60 por 30. Ele tenta você. Ele tenta você, filha, a abandonar o seu esposo. Não, esse homem não tem mais jeito não. Eu vou viver minha vida independente, né? Feminista, e vai para o inferno com esse seu feminismo, minha filha. Vai para o inferno com ele. Eu sou independente. O demônio tenta você atrair. O demônio dá até o cheiro para você, até o cheiro. Ele tenta largar a batina do padre, ele tenta. Então você vigia, meu irmão, vigia. Ele tenta, ele fica colocando divisões nas pastorais, rixas, picuinhas. Você não enxerga isso, meu irmão? Abra os olhos da fé. É o demônio que faz você julgar, você falar mal da vida das pessoas. O demônio que nos enche de orgulho, para que nós possamos ser deuses. Foi isso que ele falou para Adão e Eva. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como deuses. O demônio nos enche de vaidade. É, meu irmão, vigia, vigia. Ele quer matar a gente. Dois objetivos do demônio: nos separar de Deus e do próximo. Vamos repetir isso? Nos separar e do próximo. Muito bem. Segundo ponto, para a gente viver uma boa quaresma, né? Bom lembrar aqui o final do Evangelho. O que Jesus nos fala na sua pregação?
Jesus, quando ele vence, porque é bom lembrar que Jesus venceu Satanás. Se Jesus venceu Satanás, nós também podemos vencer. Jesus venceu com a força do Espírito Santo. Jesus venceu com a força da palavra, porque a palavra de Deus estava encravada, entranhada no seu coração, entranhada nas suas entranhas. E você tem a palavra de Deus nas suas entranhas, dentro de você? Muita gente erra porque não guarda a palavra. Trai, mente, rouba porque não guarda a palavra. Quantos grupos que brigam porque não está com a palavra? Nós temos que pôr a palavra nas nossas pastorais, nos nossos grupos, na catequese. A catequese está se esforçando com a leitura orante, não é à toa. Eu estou pegando no pé dos catequistas, vou pegar mais ainda. É por conta disso, porque sem a palavra a gente se perde e nós nos entregamos às seduções do maligno. Sem a palavra você não vai sustentar a sua vida, a sua casa, filho, filha. Qual a importância que tem a palavra na sua vida? Porque olha o que Jesus disse aqui no final do Evangelho. Leia, versículo 15, o resumo da pregação de Jesus. O resumo. Olha o que Jesus fala. Leia forte. O tempo já se completou. Então é assim que nós vamos nos livrar do demônio. Nos convertendo a Jesus. Não é isso que a quaresma faz? Fugir do pecado, não é? E se aproximar de Deus, mudar de mentalidade e acolher a palavra. Acolher a palavra. Quando a palavra estiver dentro do seu coração entranhada, você vai resistir ao mal, você vai resistir às tentações, às seduções do maligno. Quantas vezes o maligno nos seduz, gente? Nos seduz a deixar de fazer o bem, nos seduz, não é, a não vir na missa. Não vou na missa hoje não é? É o demônio lá na sua cabeça. Não, descansa, não vem na missa não. Você trabalhou muito, coitado. Vai descansar mesmo e vai ver sua alma no inferno, meu irmão. Descansa mesmo, descansa aqui na terra e sua alma arder no fogo do inferno. Não vem na missa não, para você ver. É pecado mortal faltar na missa. Você sabia disso? Tem que confessar. Fala para os seus parentes, para os seus amigos, aqueles que não vêm na missa, fala para eles, é pecado mortal. É sobre isso, minha gente. Então, o demônio nos tenta a todo momento. Agora, se nós tivermos a força da palavra, nós vamos resistir às tentações, ao mal. Eu me faço entender? Sim ou não, gente? Para isso é preciso acolher a palavra, crer no Evangelho. Esse crer aqui é acolher, é aderir ao Evangelho. Tá? Terceiro ponto, para nós vivermos a quaresma, se preparar bem. Vamos repetir os dois primeiros? Primeiro ponto, fuja das tentações. Diga. Segundo ponto, acolher a palavra. Aqui, no coração, né? Não sejais meros ouvintes da palavra. Vamos acolher mais a palavra. Vai ter os círculos bíblicos agora dos setores, não vai ter? Vai dar certo isso ou não vai? É isso, né? Vamos meditar o que? A palavra. A palavra, no grupo jovem. O que nós vamos fazer no grupo jovem? Vamos meditar a palavra. A palavra. Nas pastorais. Medita, reúne, coordenador, reúne seu grupo para meditar a palavra. Para ser livre do maligno. Tá? Agora, terceiro e último ponto. Viver o santo batismo. Gente, a primeira e a segunda leitura fala do mesmo assunto. A primeira leitura do livro do Gênesis vai dizer que Deus, Ele toma a iniciativa para purificar o homem. Deus não é um Deus que castiga. A primeira leitura está falando das águas do dilúvio. E as águas do dilúvio no Antigo Testamento era a prefiguração do batismo que recebemos em Cristo Jesus. Quando nós nos unimos a Cristo Jesus no sacramento do batismo. Então Deus, Ele é aquele que faz nova todas as coisas. No Antigo Testamento Ele fez uma aliança com os homens. Uma aliança que os homens, nunca mais as águas do dilúvio iriam submergir a face da terra. E agora no Novo Testamento, aqui na carta de São Pedro, estamos percebendo que a aliança definitiva que Deus faz com os homens é por meio da paixão, morte e ressurreição de seu Filho Jesus. Deus sela uma aliança definitiva conosco. Deus quer se aliar, Deus quer se unir com você. E Ele se uniu de modo perfeito pelo sangue derramado na cruz de seu Filho Jesus. E aí, no dia do nosso batismo, nós assumimos a vida nova do ressuscitado em nós.
Então, para que nós possamos viver uma boa quaresma, nós precisamos assumir a nossa condição filial, o nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós nos unimos a Cristo e Deus nos adotou. Passamos a ser filhos adotivos de Deus. Então, para viver uma boa quaresma, a gente precisa viver como nós somos. O que nós somos? Filhos de Deus. O que se espera de um filho? Que ele seja obediente. O filho tem que obedecer pai e mãe, sim ou não? Embora tenha filho que não obedeça pai e mãe, pode merecer uns beliscãozinhos de vez em quando, não tem problema. Uma boa pedagogia, não é? Pode, não tem problema. Quem manda em casa é pai e mãe, não é filho, não é? E também com Deus é assim, gente. Quem governa, quem deve governar a nossa vida é o Senhor. Nós somos filhos obedientes. Nós obedecemos a Deus em tudo. Como que você pode se avaliar como filha, como filho? Cada um aqui, eu também. Cada um de nós aqui precisamos meditar hoje. Como que nós nos comportamos como filhos de Deus? Então, para que nós possamos fazer um bom tempo de preparação, é preciso viver como filhos de Deus, ou seja, ser aquilo que nós somos, imagem e semelhança, sermos bondosos, compassivos como Ele, capazes de amar. O homem é capaz de amar, vai dizer o catecismo da Igreja Católica. Por que o homem é capaz de amar? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos bons. A palavra de Deus em Filipenses 4:5 vai dizer que a sua bondade seja conhecida por todos. Nós somos bons na nossa essência. Muitas vezes nós escolhemos ser maus. Nós nos deixamos ser seduzidos pela maldade de Satanás, pelo mal, pelo maligno. Mas na essência nós somos bons. Então nós precisamos ser aquilo que nós somos. Imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, e não filhos das trevas. Tem muito filho de Deus aí no mundo que está vivendo, se comportando como filho das trevas. Eu me faço entender, gente? Sim ou não? Então seja filho de Deus, comporte-se como tal, como filho de Deus, filho da luz, que ama, que partilha, que se compadece, que perdoa, que faz o bem. Então é isso, gente, é assim que nós vamos fazer uma boa caminhada quaresmal. Eu espero que tenha ajudado vocês a nossa reflexão, não é? Para a gente poder retomar esses 3 pontos neste domingo, né? Primeiro domingo da quaresma. Vamos lá? Para fazer uma boa caminhada quaresmal. Primeiro, fuja das tentações. Está fraco, mais uma vez. Fuja das tentações. Vigia, fuja das tentações, tá? Segundo ponto, acolha a palavra de Deus. Para isso você tem que meditar, você tem que buscar a palavra, não é? Tem que refletir, tem que fazer a leitura orante. Terceiro ponto, viva o santo batismo. Traduzindo, se comporte como filho de Deus. Repita isso. Como filho de... Amém, minha gente? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.